Então vamos lá, pessoal. Hoje eu tenho, dentro de vários grupos, igual vocês têm, a gente tem, e é bom também para vocês terem vários grupos de pesquisa, grupo de técnicos, grupo dentro da área que você trabalha, né? Porque hoje ficou mais fácil você fazer reparo em equipamento, né? Tendo uma ajuda de alguns especialistas, né? Então, geralmente, dentro dos nossos grupos técnicos, né, a gente tem pessoas capacitadas, tem pessoas que é representante, né? Geralmente, os representantes não gostam de dar muito pitaco, não, né? Porque eles preferem ter uma parte da ética, né, que deixa as coisas meio complicadas do cara divulgar, né? Porque está dentro da empresa, ele não pode divulgar uma coisa dentro da empresa, mas aqui, como a nossa parte é parte mais voltada para a didática, né? Então, eu recebo muitas solicitações de dica de reparo e também recebo muitas imagens que até meus próprios alunos, né, ex-alunos, estão na área, né, manda para mim, ó, professor, veja isso aí, se isso aí está correto, veja isso aí para mim, ou então dá uma dica nesse defeito aqui. Então, eu estou sempre, né, em contato com os alunos, ex-alunos, né, profissionais também da área, até outros profissionais de outra área, e inclusive de outros estados, né. Então, eu participo de vários grupos de técnicos, né, e de engenharia clínica do Brasil inteiro, né. Então, hoje teve um pessoal que me mandou essa imagem aí, né. Só que essa imagem aí, vocês estão vendo a imagem aí, né? Consegui postar para vocês. Não sei se vocês estão vendo a imagem que eu coloquei. Ah, sim, professor. Estamos sim. Aqui. Tá. Então, aí teve essa imagem aí hoje, né? Vou só desligar minha câmera aqui que a transmissão fica melhor. Aí, o que acontece? Eu tenho aí um circuito de um sistema de anestesia, né? Aí, o técnico que estava fazendo a manutenção na máquina me questionou o seguinte: professor, nós estamos tendo aqui um problema com o equipamento e o equipamento está dando um fluxo aqui alterado conforme a montagem do circuito. Só que o que acontece? A ventilação do paciente parece estar normal, mas o volume que é entregue ao paciente está maior, né? Aí me mandou essa imagem aí. Aí eu coloquei no grupo hoje aí, só para questionar a cabecinha de vocês, né? Então, eu falei bem assim, pessoal, segue essa imagem aí, me fale qual o problema, né? Por essa imagem aí. É tipo aquele joguinho dos 7 erros, né? Aí eu quero que vocês analisem aí e me fale aí qual o problema que tem nesse circuito aí. Para aqueles que conhecem e para aqueles que não conhecem, para quem não conhece é mais fácil descobrir o problema do que quem conhece, para falar a verdade. Então, o pessoal que não trabalha na área aí, dê uma olhada nessa imagem aí e me fale. Tá sujo, né? Bem sujo. Oi? Sujeira. Exatamente, né? Sujeira onde? O tubo lá, e parece que esse coisinha que ele tá segurando tá bem amarelado. O tubo tá mais para tubo de máquina de lavar do que para um equipamento biomédico. É isso que eu falei no grupo mais cedo, né? Eu falei, pessoal, nós que já estamos na. É difícil a gente verificar alguma coisa errada, né? Mas quando você começa a trabalhar dentro da área médica, aí você começa a ter, igual eu falo, né? Você tem que ter um olho clínico, né? Então, quando você. Antes eu andava nos hospitais, eu andava assim meio que. Tudo que eu via parecia que era normal, né? Aí quando você entra quando você já começa a participar da área, isso é qualquer área, né? Então você começa a ter um olhar mais clínico, né? Você presta atenção com mais detalhes em algumas coisas, ou no procedimento que o povo está fazendo, ou no produto que está sendo utilizado, ou na maneira que a pessoa trabalha, né? Então aí você começa a ter um olhar clínico, né? Aí, né, igual o Manuel e Raico falou aí, ó, é exatamente, né? Vocês observam aí que essa aí é uma traqueia, né?
é uma traqueia do circuito de ventilação. Quer ver? Deixa eu só pegar aqui, deixa eu puxar aqui da internet aqui rapidinho, para mostrar para vocês o que é uma traqueia, né? A cor da traqueia, né? A traqueia para ventilador. Deixa eu ver aqui se eu puxo aqui. Puxei uma imagem aqui, só para mostrar para vocês aqui a cor da traqueia, tá? Então, deixa eu postar aqui essa outra imagem, deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo aí o. Ah, não, na outra imagem não está sendo postada, né? Deixa eu mostrar aqui a outra imagem aqui, só um minutinho. Eu puxei aqui da internet um circuito qualquer, tá? Só para mostrar para vocês aqui. Peraí, que não é essa imagem que eu ia mostrar, não. Essa aí é o circuito que está a traqueia, né? Vou mostrar para vocês agora, né? O outro circuito, né? O circuito original, né? Original, sim. Como que você compra ele, né? Qual a característica quando você compra esse mesmo circuito? Observa aí. Tá vendo aí? Então, o circuito, né? Essas peças que estão em amarelo aí, elas são amarelada mesmo, tá? Isso aí devido ao material, tá? Tem umas que é O mais outro branquinha. circuito original, né? Oi? Tá pra você mostrar de novo aí, não apareceu aqui não. Não, Circuito. esse aqui, eu tô mostrando agora um circuito novo, tá? Tô mostrando um circuito novo para vocês observar a cor, que eu tô tentando postar as duas imagens aqui, não tô conseguindo postar as duas imagens na mesma tela aqui. Pois é, não tá aparecendo aqui pra gente. O senhor teria que colocar para exibir a tela inteira em vez de exibir só a página. Porque se colocar só a página, ele pega só esse quadrado do programa. Se colocar a tela inteira, aí ele mostra tudo que o senhor está vendo na sua tela. Então, peraí, que eu dividi a tela aqui em duas e ele só mostrou uma. Deixa eu vou colocar a tela inteira aqui, peraí. Exatamente, mas só apareceu um. Mas eu coloquei aqui os dois. Vê agora se aparece aí. Agora sim. Então, tá vendo aí, ó, do lado esquerdo, né, eu tenho o circuito novo, né, branquinho, vocês estão vendo aí que o circuito é todo transparente, né, todo limpinho, tá? Isso aqui é um circuito novo. Essas peças em acrílico aqui, né, isso aqui é um tubo umas conexões das traqueias, né, essas conexões têm essa cor mesma amarelada, tá? E algumas mais amarelo, mas é um amarelo bem mais fraquinho, né? Isso é padrão mesmo. Tem uns que são bem branquinho mesmo. Isso aí depende da qualidade do material, tá? Agora, o mais importante é o seguinte, é a traqueia. Vocês estão vendo a traqueia nova aí, ó, como que ela é. Aí, o circuito do cara aqui, né, o circuito à direita, olha só a cor da traqueia, né? Então, eu tenho, apesar de ter uma parte aqui mais escura, né, essa parte mais escura, mas a traqueia toda, ela tem algumas coisas, vocês podem ver algumas manchas escuras nela, tá vendo? Né? Então, a traqueia ela já está toda amarelada, ela não está branquinha, igual aqui na foto aqui do lado esquerdo, né? Professor, Pode falar. pergunta.
Toda a traqueia ela é transparente? Toda? Toda traqueia é transparente, tá? Ah, Toda ela. aí ajuda a raciocinar melhor. Exato, porque é o seguinte, aí vai muito depender, porque tem umas traqueias que são plástico, né? Plástico comum, né? Umas são algum plástico siliconado, outras são de silicone, e uma outra usa uma espécie de borracha de PVC, mas ela tem que ter 90% de transparência, né? As traqueias, né? Porque o que Como é que é acontece? feita a esterilização dela, professor? A esterilização dela utiliza-se uma máquina chamada lavadora. Não, a gente tem uma lavadora ultrassônica e temos a termodesinfectora, né? E temos a lavadora de traqueia. Como é que funciona essa máquina? Essa máquina é o seguinte: você imagine uma lavadora de louça, né? Não tem as máquinas de lavadora de louça? Igual eu falei para vocês, até quando vocês estavam no outro curso lá do TEM, né? Que todos os equipamentos da área hospitalar, eles são equipamentos que é da indústria ou do lar, né? Adaptado para a área hospitalar. Então, você imagina uma lavadora de louça, que nessa lavadora de louça eu tenho uma conexão, né? Um tubo, né? Que é conectado nessas traqueias. Então, vai água por dentro desse tubo e vai água por fora desse tubo. A água jorrando mesmo por fora desse tubo e uma água circulante por dentro desse tubo. Aí nessa água você coloca produtos alvejante, né? Produtos alvejante e sabão mesmo, né? Sabão, alvejante e um produto químico para desinfectar mesmo todo o processo. Isso é a lavadora, né? Então a gente chama ela de termolavadora. Por que é termolavadora? Porque ela tem os produtos hospitalares são lavados a uma temperatura, dependendo da programação, são várias programações, né? Então, para tubos, né? Tubo de PVC, materiais plásticos, né, acrílico, tem uma temperatura adequada que o fabricante ele determina, né? Ó, esse produto só pode ser lavado a certa temperatura. Geralmente é de 36 a 80 graus, né? Então, essa água dentro lá da termo, ela é aquecida a 80 graus, né? Então, ele faz primeiro um enxágue geral nas peças que estão colocadas dentro dela, né? Depois ele passa um sabão, né? Um sabão mesmo para tirar o grosso ali. Depois passa um alvejante, né? Para descontaminar algumas partículas que ficou impregnada. E depois você passa um produto químico mesmo, né? Para matar as bactérias, vírus, fungos e tudo mais. E depois dessa etapa passa por uma etapa de secagem, né? Toda a água retirada, tanto interna como externa. E esse tubo, onde essas traqueias eram conectadas, que estava passando água, agora passa ar quente, né? Então passa ar quente. Então o produto ele não pode ser um plástico que, com a temperatura de 80 graus, ele se danifica, né? Então por isso que é mais utilizado umas traqueias de silicone, né? Que o silicone ele aguenta uma temperatura maior. Como a termolavadora, ela tem uma temperatura até 80 graus, isso depende da programação que o técnico selecionou, né? Então, aí você passa com o tempo, né? Fica mais ou menos aí uma meia hora passando ar seco por dentro dessas traqueias e ar seco circulando por fora, né? Fica tipo uma estufa, né? Então, por isso que se chama termolavadora. Nada mais do que uma lavadora de louça, né? Adaptada para a área hospitalar, certo? Só que antes dessa traqueia chegar nessa lavadora, né, ela passa também por um processo de lavagem manual mesmo, né? Então, a técnica lá de enfermagem, lá no CME, esse material chega contaminado lá, né? Foi num paciente, o paciente saiu da UTI, essa traqueia tem que ser trocada, né? Então, ele manda para o CME faz uma primeira desinfecção, né? Joga num produto químico lá, né? Para poder tirar todas as encrostas de sangue, secreção, né? De uma limpeza mais grossa. Aí a pessoa vai lá, pega uma buchinha mesmo, uma escovinha, dá uma esfregada e tira o excesso. Não por dentro, né? Fale. Fala. Então, no caso dessa traqueia aí da foto, ela tá assim, nessa coloração, por causa do tempo de uso, ou porque foi feita alguma limpeza com algum material que não era o recomendado, alguma coisa do tipo? Essa aí, pela foto, o que acontece? Pode ter sido duas coisas, né? Primeiro, colocar essa traqueia, ou então
há muito tempo o pessoal está usando algum produto químico que reagiu com a borracha, né? Com o silicone. Isso é Foi isso que eu imaginei. isso é uma primeira possibilidade, usar um produto inadequado, né? Que o fabricante não recomendou, e ele reagiu e impregnou na parte de dentro. Você pode observar que, pela imagem aí, ele está mais impregnado por dentro, né? Então, pode ter dado uma reação, né? Ou então algum produto que já estava lá dentro e reagiu com outro produto que o cara passou. O segundo é o seguinte: pode ter acontecido de ter mal lavagens consecutivas, né? E com o tempo ficou impregnando várias substâncias internas ali e nunca foi lavado direito, né? O que acontece? Quando a traqueia ela sai da máquina da autoclave, lá da termodesinfectora, você tem que colocar essas traqueias numa máquina que chama secagem de traqueia. Ela só faz a secagem. É um filtro, é uma máquina grande que essas traqueias ficam na horizontal, né? Ou desculpa, na vertical, né? E em cima e conectada num tubo de ar. E fica passando ar por ela, né? Ar limpo, né? Não ar normal, né? É um ar da rede mesmo canalizada, que vem lá da usina, né? Filtrado, limpo, de bactéria, fungo e tudo mais, para secar mesmo essa peça. E depois que secar, você vai colocar ela dentro do. Olha só o processo que eu estou falando, hein? Depois que ela passar dessa máquina de secagem, aí você vai colocar ela no grau cirúrgico, né? Que você vai embalar essa traqueia, né? E vai mandar tudo isso aí agora para autoclave. Só para você ver todo o processo de desinfecção de um produto hospitalar. Aí vai para a autoclave trabalha aí a 121 graus e a 135 graus, 36, depende da programação, né? Depois disso aí, já lacrada dentro do grau cirúrgico, que é uma embalagem apropriada para os equipamentos, que ele é fechado, né? E com isso aí vai lá para o arsenal, que fica guardado para ser utilizado de novo, tá? Então, inclusive, não é só traqueia, esse balão aórtico aí, né? Esse balão tipo um pulmão teste, essas conexões de acrílico aí que vocês estão vendo, né? A curva 45 graus, 90 graus, esse sensor de fluxo aí, né, direcional, né, as mangueiras, traqueia e tudo mais. Entendido aí, pessoal? Ok. Tá? É só para mostrar para vocês, eu coloquei isso aí hoje porque é o seguinte, o técnico mandou isso aí e falou bem assim, mandou no grupo nosso lá, né? Pessoal, estou com problema no ventilador, no carro de anestesia, que o volume está maior do que o determinado, né? Está apresentando maior do que parece ser. Aí a primeira coisa, aí eu falei, manda a imagem aí do que está acontecendo. Ele mandou a imagem do monitor, né? Do carro de anestesia, e me mandou essa imagem, essa imagem do jeito que tá aí, né? Aí eu falei para ele, ó, a primeira coisa que você tem que fazer é jogar essas traqueias fora, depois a gente conversa, né? Só para você ver. Então a primeira coisa, bati o olho, eu falei, ó, primeira coisa, isso aí já tá errado, você nem deveria estar mexendo nesse tipo de traqueia. Chegou na sua mão, já tinha que ter jogado fora, tá? Porque ela está inadequada, né? Se a vigilância sanitária chegasse no CME, viu uma traqueia dessa aí, rapaz, era uma multa danada, né? Só para vocês verem como é que é o negócio. Tá certo? E a outra imagem é essa aqui, ó. Cadê aqui? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu fechar aqui. Carregando aqui, viu? Um momentinho. Vocês estão vendo a minha tela aí agora? Sim. A outra imagem é essa aí, ó. O que vocês acham aí? Achei funcional essa tomada pregada nas costas do profissional.
Achei que seja também uma possível falta de infraestrutura, né? Na sala de cirurgia. Na verdade, o que que acontece? As enfermeiras, né? As enfermeiras são craque em fazer gambiarras dentro do centro cirúrgico. Viu? Então, primeiro é o seguinte, tá totalmente errado, né? Como é que você vai pegar uma tomada elétrica, né? Independente do que seja, né? E conectar no cabra, né? Totalmente errado, né? E o cara tá usando um fotóforo aí, né? Então, esse fotóforo dele aí provavelmente não tem mais a bateria, né? Que deveria ter uma bateria, ou então deve ter uma caixinha com a conexão de bateria recarregável no cinto dele para poder usar durante a cirurgia, né? Então, eu até mostrei isso aí hoje lá para o pessoal da segurança do trabalho, né? Eles falaram, poxa, professor, mas isso aí ninguém faz isso não. Eu falei, faz aí, tá mostrando aí, ó. Isso aí é fora, não é em Brasília, né? Você veio lá de Alagoas para mim, de um grupo que eu tenho lá, mostrando aí como é que é feito, né? As gambiarras no dia a dia, né? Mas no Tudo caso, ele bem. estava utilizando isso para melhorar a iluminação, né? No momento da cirurgia. Isso aí o que acontece. O fotógrafo, ele tem uma. Na verdade, ele nem precisava disso, né? Porque se ele tem um foco cirúrgico lá, né? Tá vendo o foco lá cirúrgico, né? Se o foco cirúrgico é adequado, né? Tem uma boa iluminação, passou por uma manutenção, a lâmpada tá boa, o tempo de vida da lâmpada tá boa. Você ajusta o foco lá, você não precisa disso aí, né? Isso aí é desnecessário. Na verdade, é a primeira vez que eu vejo um cara usando um fotógrafo dentro de uma sala cirúrgica com foco cirúrgico. Que o foco cirúrgico é exatamente para poder melhorar a iluminação na área de cirurgia, né? Justamente, se tiver uma luminotécnica correta ali para o ambiente, né? O ambiente cirúrgico, Exatamente. não teria necessidade. Mas e também é saber se tinha realmente essa iluminação, né? Para ele. Exato, a gente não sabe, mas independente disso aí, o cara pegou uma tomada 220 e socou nas costas do cabra, né? Vai que por alguma cargas d'água, eu sei lá se essa caixinha do outro lado está isolada, né? Vai que os terminais positivo e negativo e terra tá descoberto lá, tá encostando nas costas dele, né? Aí, professor, a gente vê aí o famoso jeitinho brasileiro, né? E o que acontece? O grau que tem de risco, né? Que se Exato, leva aí ao profissional e ao paciente, né? E tá exato, arriscado ter que socorrer dois, né? Vai tentar exatamente. ajudar um, tem que socorrer dois, três. Isso aí é o que acontece na prática, né? Agora a gente fala, o brasileiro, ele não para, né? Sempre vai dar o jeitinho dele, né? Outros estados, não, isso aqui não tá funcionando, não vai funcionar. Outros estados, outros países, né? Para mesmo. Aqui não, no Brasil a gente dá um jeitinho. Então aqui sempre funciona as coisas. Eu já trabalhei com uns caras americanos aí, os caras falaram, rapaz, como é que vocês conseguem fazer isso, né? Eles ficam abismados com a criatividade que a gente tem, né? Porque lá, se o cara tá numa fábrica, ele é para apertar um parafuso, ele entra na fábrica e morre na fábrica apertando o parafuso, não sabe de mais nada, né? O produto que ele tá fazendo ali não sabe de mais nada, só sabe apertar o parafuso. O brasileiro é diferenciado, né? Oi? O brasileiro é diferenciado. É diferenciado, tem que ser estudado. Então, a gente, além de apertar o parafuso, a gente faz uma contraporca, a gente substitui o parafuso, faz uma adaptação do parafuso para ficar maior ou menor, mas a gente consegue resolver o problema. E eles não, parou, opa, é padrão, ó. Esse parafuso aqui, essa porca não encaixa nessa aqui. Então, para o processo e volta a outra fase, porque daqui para frente não passa. E nós aqui não. Vai passar sim. Eu vou fazer uma adaptação aqui e vou mandar esse negócio para frente. Isso aí é só umas curiosidades que eu mandei para vocês, tá? De algumas coisas que eu recebo aí, viu? São algumas coisas, assim, meio cabeluda, né? Igual eu tinha um trabalho comigo e falei, rapaz, isso é muito escambroso, né? Então são as coisas meio, né, cabeluda mesmo que acontece, tá? É isso aí. Deixa eu mostrar aqui agora nossa aula aqui, tá? A gente vai falar aqui sobre o carro de anestesia, né? Compreendendo ainda daquele circuito lá, né? Então, eu vou colocar esse material lá. Eu tô tendo problema, pessoal. Fui tentar colocar o material para vocês das 2 semanas passadas aí, e aquele mudo lá tá com
tá dando tilt lá. Eu tentei colocar várias vezes e ele tá reclamando do tamanho do arquivo, não sei o que aconteceu lá, tá? Eu já mandei até uma mensagem pro pessoal lá da informática para resolver, e eles não falaram que resolvia esse final de semana. E eu não tentei lá ainda colocar, tá? Então, isso aqui a gente tem dois nomes que é utilizado, né? Ou o carro de anestesia, né? E o nome mesmo dele que vocês vão encontrar lá no site da Anvisa é sistema de anestesia, tá? Então, aí eu tenho umas duas marcas do carro de anestesia, eu tenho aqui um Takaoka, né? E um carrinho da Siemens, né? Esse Takaoka é um carro japonês e o Siemens aí é um carro alemão, né? Então, dá para vocês verem a diferença, né? Assim, começa de qualidade, né? E de tamanho também. Então, depende do tempo que foi feito cada equipamento, que hoje em dia os carros de anestesia tá bem mais simples, né? Tá igual o da Siemens, é uns carrinhos bem mais simples, já vem acoplado o monitor cardíaco, vem uma porrada de coisa agora que nos antigos não tinha, né? Igual da esquerda aí que vocês estão vendo o carro de anestesia da Takaoka, ele não tem muita coisa comparado com o carro da Siemens, né? O da Siemens já tem um monitor cardíaco que eu não preciso de colocar um outro monitor dentro da sala, né? Porque esse próprio carrinho já faz tudo, inclusive ele faz a leitura de capnografia, oximetria, né? Alguns têm análise de gases, então ele verifica o gás, também funciona como um ventilador mecânico, né? Até no período da pandemia o povo estava falando, né? Aí eu posso ligar um carro de anestesia para ventilar um paciente, né? O que vocês acham? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Pode? Acho que não. Vocês vão ver aqui, aí a gente responde mais na frente essa pergunta, né? Teve até aquele programa da Globo lá, que tinha aquele pessoal aquela série lá que passava, que tinha aquele cara que fazia o hospital até lá no morro, lá, né? Quando começou a pandemia, eles fizeram até uma série utilizando isso aí, um carro de anestesia para ventilar 2 pacientes. Não sei se vocês viram isso aí também, né? Foi uma maior discussão aí, né? Então, assim, no tempo de guerra, você consegue ventilar 2 pacientes com carro de anestesia? Ou com um ventilador, né? É aquele negócio, né? Na guerra, tudo vale, né? Mas a gente mostra mais na frente ali. Então, para que serve o carro de anestesia, né? O carro de anestesia ou o sistema de anestesia, ele é único e exclusivamente, né, utilizado para fazer a anestesia do paciente, né, anestesiar o paciente e manter o paciente anestesiado. A função dele nada mais é do que isso, tá? Então, você vai ter que inalar o paciente, né, vai inalar uma substância, dependendo uma substância anestésica, né, por meio ali das vias aéreas, né? E com isso vai até o cérebro e vai fazer a anestesia. Vocês sabem que geralmente, se você já teve vários acidentes aí, pessoal que trabalha aí na SEB, na empresas de telefonia, de cabo, né? Que entra naqueles postos que fica muito tempo fechado, né? Aí quando ele abre, ele já entra de uma vez e alguns já tiveram até morte cerebral devido a gases gerados dentro desses ambiente fechado muito tempo, né? Então, o que acontece? Se você tiver um gás, né, um gás que tem alguma concentração aí muito forte de algum agente anestésico, não precisa ser o próprio anestésico, né, que a gente vai falar mais na frente, quais são as substâncias mais utilizadas. Né, você pode ter um gás ali que ele é danoso à vida, né? Então ele pode vir a dar parada cardiorrespiratória ou então até morte cerebral, né? Então, para isso que serve o anestésico. O anestésico ele serve para fazer a indução anestésica, né? Para fins de cirurgia, né? Então, quer dizer, você faz uma pequena inalação de um gás, né? Um gás específico que vai atacar diretamente uma função lá do cérebro que faz com que você faz um corte da sinapse do córtex, né, do cérebro lá, né, vai fazer um corte da sinapse desse nervo que faz vamos falar aqui, o sentimento da dor, né, então quer dizer, você não sente dor, né, mas o seu coração, seu pulmão, todos os órgãos estão funcionando normalmente, mas ele faz uma inibição lá do complexo de dor, né?
Então, nada mais é do que isso, tá? Então, o sistema de anestesia, ele é composto aí por três peças fundamentais, né? Então, aqui nós temos aqui o sistema de fluxo contínuo, tá? Sistema de fluxo contínuo, o sistema respiratório, né? E o sistema ventilatório, tá? Tudo isso tem que obedecer à NBR 13730, tá? Depois eu vou ver se eu consigo ela e mandar para vocês, que essas normas, como vocês sabem, todas as normas são pagas, né? Não existe normas de graça. E também não existe normas free na internet. Quem tiver essa norma na internet, ele está burlando a lei e pode ser até processado por isso, né? Ou então pegou de alguma empresa, que geralmente a norma, na lateral dela, vem o nome da empresa para que essa norma foi fornecida, tá? Então, o sistema de fluxo, né, é a parte do aparelho, né, que tem a função de misturar os gases, os vapores anestésicos, a ser administrado ao paciente através do sistema respiratório, que é o quê? A traqueia ali, a máscara, né, ele é composto aí por fluxômetro e vaporizadores. Mais na frente vamos falar aqui dos fluxômetros e vaporizadores. O segundo sistema, né, isso do carro de anestesia, é o conjunto de dispositivos, né, que permite ao anestesista, que é o médico responsável, é o cara responsável para fazer a anestesia, né, fornecer uma mistura de gases e vapores anestésicos, também tudo de acordo com a NBR 13730, e ele classifica-se em duas funções, né, com e sem absorvedor de CO2. O que significa isso? Eu posso pegar o ar que sai do paciente, né, o ar exalado, e fazer uma reconexão desse ar e fazer um fluxo contínuo, um fluxo fechado, né? A gente chama o circuito fechado, né? E ele pode ser tanto sem absorvedor, que manda direto para o ambiente, e pode ser com absorvedor de CO2, né, que faz a recirculação desse ar para o paciente. Então, você também tem uma economia de oxigênio, você tem uma economia de óxido nitroso, que é o gás também utilizado para anestesiar, né? E com isso você tem uma maior economia e uma melhor eficiência do equipamento e uma melhor anestesia do paciente, tá? E por último nós temos o ventilador. Aí aqui responde aquela pergunta, né, que eu falei. O caso de anestesia pode ser usado como ventilador, né? Então, o ventilador é o equipamento conectado às vias aéreas do paciente para promover ou completar a ventilação pulmonar. Então, quer dizer, o meu carro de anestesia, ele também é um ventilador. Ele também pode vir a ser utilizado como ventilador em últimos casos, né? Então, a gente está falando no caso de pandemia, um caso de guerra, né, que você não tem ventilador. Eu tenho um carro de anestesia ali, então bora usar esse carro de anestesia, tá? Então, essa ventilação, né, para completar essa ventilação, devido à diminuição da respiração com a aplicação dos anestésicos. Por quê? Quando eu aplico anestesia no paciente, ele tem uma diminuição das funções, vamos falar assim, arbitrária deles, né? Então, quer dizer, o paciente diminui a sua sinapse, então ele começa a desligar várias outras funções do corpo. E uma que não pode parar é exatamente o pulmão, porque se o pulmão para de ventilar, né, você vai ter um envenenamento aí do paciente, né, por CO2, né? Então não vai ter uma ventilação adequada, tá? Então, eu vou mandar isso para vocês. Vou colocar aqui o diagrama em bloco para vocês verem como é que é o nosso sistema de anestesia, tá? Então, aqui eu tenho um suprimento de gás, né? Um suprimento de gás que vem da onde? Vem lá da rede, né? Então, eu tenho as tubulações de gases. Os gases é o quê? É o óxido nitroso, né? O ar comprimido medicinal e o oxigênio. Então, são esses três tipos de gases que eu tenho no meu sistema de anestesia, tá? E tenho um cilindro reserva. Mas esse cilindro reserva, geralmente, né, é lá na usina, né? Se a usina parar de fornecer, porque lá eu tenho compressores, né? Compressores e cilindro no caso do óxido nitroso, né? Eu uso cilindro. Eu não tenho um gerador de óxido nitroso. Eu tenho um cilindro de óxido nitroso. Mas o ar comprimido e o oxigênio, né? O ar comprimido, eu tenho uma usina, uma PSA que a gente chama, né? Uma PSA que vai me gerar o meu ar comprimido medicinal, e eu tenho
o oxigênio, que eu tenho um tanque de criogênio lá fora. Você pode observar que todo hospital ele tem um tanque gigantesco lá fora, né? E escrito lá, né? O oxigênio, né? Então, esse aí a gente chama ele de tanque de criogênio, né? Então, esse tanque aí, ele gera oxigênio para todo o hospital, inclusive para esses equipamentos. Então, aqui eu tenho o sistema de fornecimento de gases, eu tenho um controle desses gases através dos meus fluxômetros, né? Então, eu tenho uns fluxômetros que vai gerenciar o fluxo de gás que vai passar por esse controle, que a gente chama ele de rotâmetro, vou falar ele mais na frente, né? E mostrar também como é que é, né? E eu tenho, por último aqui, né? Tem que falar aqui, ó. Nesse meu suprimento de gás, eu tenho a parte de alarme de pressão, né? Tanto pressão baixa quanto pressão alta. Que se o meu carrinho de anestesia tiver com uma subpressão ou sobrepressão, né? Eu posso ter uma má ventilação do paciente ou então uma má anestesia aplicada ao paciente. E o nosso outro principal camarada aqui é o vaporizador, tá? O vaporizador, esse camarada aqui, ele é exatamente o responsável pela anestesia. Porque eu venho com ar comprimido, ou com oxigênio, ou então até com o próprio óxido nitroso, que o óxido nitroso já é um gás anestésico, né? Com baixa qualidade, né? Com baixa, como é que fala assim, perfusão, mas ele é um gás anestésico, né? E esse vaporizador, eu coloco um anestésico dentro dele, né? E o gás passa por esse vaporizador, gerando. Imagine você coloca uma água num bule aí, né? E essa água fica fervendo, né? E gera um vaporzinho ali, o vapor de água, né? Nesse caso aqui, esse vaporizador, o ar vai passar por ele e vai gerar essa borbolha, mas não é aquecido, tá? É só uma borbolha que vai ser gerada. Essa borbolha nesse oxigênio, nesse anestésico, né, que vai estar dentro desse vaporizador, através dessa borbolha vai gerar alguns gases, né? E gerando esse gás é o que vai ser passado para o circuito de respiração e o paciente vai inalar esse gás, fazendo a sua anestesia, tá? E aí eu tenho mais na frente aqui algumas válvulas, né, direcionais e bidirecionais que vai direcionar o meu ar que sai do paciente. Então eu vou ter aqui uma válvula bidirecional, né, essa válvula aqui que vai na minha massa do paciente. Então ora ele respira o anestésico, ora ele respira o anestésico e exala o CO2. Esse CO2 também passa por uma outra válvula, né? E essa válvula tem um circuito que faz, ou ele vai para o ventilador, né? Ou ele vai para o ventilador e volta para o paciente através da minha traqueia, do meu circuito fechado, ou então ele vai para fora, né? E jogar dentro da sala mesmo. Mas quando ele joga dentro da sala, ele tem um circuito de exaustão, que é o circuito de exaustão, é o meu circuito que tem uma cal soldada, que ela tem umas pedrinhas, né? Vamos falar assim, umas pedrinhas que, na verdade, ele é um filtro de absorvedor de CO2. Então, esse ar que sai para a atmosfera aqui já é um ar, né? A gente considera que ele seja um ar já limpo, né? Então, saiu do paciente, esse ar contaminado, né? Que é um CO2, passa por esse sistema de válvulas e ventilador, e meu sistema de exaustão, e vai para a atmosfera já um ar bem limpo, né? Sem o CO2, só o ar mesmo normal. Apesar que ele joga todo isso aí dentro da sala, tá? Não vai para fora do hospital, é dentro da sala, né? Eu tenho aqui uma válvula APL, tá? E eu tenho o meu pulmão, né? Que é um reservatório, né? Emergencial ali de ventilação. E esse reservatório, ele trabalha continuamente com o paciente, tá? Paciente, meu circuito de anestesia. Entendido aí, pessoal? Mais ou menos o funcionamento do ventilador? Do carro de anestesia? Tranquilo, professor. Tá? Então, passando para frente aí, nós temos algumas normas que tem que ser aplicada ao sistema de anestesia, né?
Então, nós temos aí a norma aplicada ao padrão de conexões lá do sistema de anestesia, porque o óxido nitroso é azul, o ar comprimido é amarelo, né? O oxigênio é verde, né? E como é que fala aqui? Fugiu o nome, desculpa aqui. O última tubulação aí que você tem dentro do sistema de ventilação para alimentar tanto o centro cirúrgico quanto o CME e algumas clínicas, né, posto de emergência, é o vácuo, né, que o vácuo é uma cor cinza, né, cinza ou marrom, tá? Depende da norma que o cara aplicou na época, tá? Então, todas essas tubulações são identificadas e tem um padrão, tá? Segue a NBR, né, 11096, tá? Então, não sei se vocês lembram o caso aí lá do Hospital de Santa Maria, que o pessoal, na montagem do hospital, né, inverteram a cor da tubulação lá e colocaram, no lugar de oxigênio, colocaram ar comprimido. E de ar comprimido colocaram oxigênio. Então, ficou invertido. Com isso, na tubulação de ar comprimido, a nossa geradora lá, né, o tanque, a PSA, a máquina que gera o ar comprimido, estava com defeito, passou água para o sistema, e com isso passou para os equipamentos e danificou todos os equipamentos. E sempre acusava, né, porque os carros de anestesia, e principalmente os ventiladores, ele tem um sensor no circuito de entrada que ele identifica qual o tipo de gás que está entrando. Então, ele é chamado aí de célula de O2. Se você pegar um carro de anestesia ou um ventilador e conectar na entrada dele, a entrada dele de oxigênio, você conectar ar comprimido, ele vai acusar lá, ó, falta oxigênio. Aí você vai ver, pô, mas está conectado e tem pressão, né? Só que a célula, ela consegue detectar se tem oxigênio ou não. Se não tem oxigênio, ele vai ficar alarmando que não tem oxigênio, tá? Então, lá no Hospital de Santa Maria aconteceu isso. Os carrinhos de anestesia, mais os ventilador mecânicos, sempre ficavam reclamando, né, alarmando direto que não tinha oxigênio. E os caras abriam lá a válvula de oxigênio para aumentar a pressão e nada. Até que descobriram lá que estava vindo água, né? Quer dizer, oxigênio não é água. Oxigênio não condensa, tá? Uma das coisas. Primeira coisa, o oxigênio não condensa. Então, quer dizer, se já tinha uma coisa errada, o oxigênio condensando dentro da área lá, não condensa. O oxigênio, quando ele está em contato com o ambiente, aquele oxigênio do tanque de criogênio, né, ele congela, né? Então, alguém já deve ter visto aí, aquele tanque de carrega o oxigênio, ele sai uma fumacinha ali, né? Então, ali ele está menos 50 graus ali, mais ou menos, aquele oxigênio ali. Então, ele congela mesmo, tá? Então, deu esse problema. Outra coisa, né, é a pressão, tá? Então, as pressão de entrada dos gases, né, nos carrinhos de anestesia, ou sistema de anestesia, ou ventilador, ele é aproximadamente de 3,5 a 4 PSI, né? Ou quilograma-força, né? Ou 50 PSI. Então, eles são muito chatos, tá? O carro de anestesia e o ventilador, eles são muito chatos para essas coisas. Se a pressão estiver baixa, ele reclama. Se a pressão estiver alta, ele reclama. Alguns equipamentos não reclama, ele abre a válvula de segurança. Se a pressão aumentar de 4 kg-força aí, ele abre a válvula de pressão, né? Os mais novos não, ele não abre a válvula de pressão, ele trava o equipamento, não deixa passar o oxigênio ou ar comprimido com alta pressão e avisa através de um alarme sonoro e visual na tela do monitor, né? Aí para o técnico ir lá e resolver o problema, tá? Então, nós temos lá o nosso misturador, né? O misturador de gases chamado de blender, né? Então, ele é um dispositivo que recebe o suprimento separado. De um lado vem o gás, né? Que é o gás medicinal, que é o oxigênio, né? E do outro lado você tem a mistura da concentração de anestésico, né? Então, ele vai fazer essa mistura dos dois gases, né? O oxigênio ou o óxido nitroso, mais o anestésico, tá? Que é utilizado para fazer anestesia, tá?
Saída de gases comum, né, é um ponto lá do aparelho, né, contínuo ali, que vai sair os gases ou vapor, né, já do anestésico, né, liberado para o sistema respiratório, através daquela máscara de Venturi, né. Máscara de Venturi é aquela máscarazinha que coloca tampando aqui, deixa eu voltar aqui, tampando tanto a boca do paciente quanto o nariz, tá? Então porque tem gente que não respira mais pela boca do que pelo nariz. Então, essa máscara de Venturi aqui, ela vai tampando o nariz e a boca, né? Então infelizmente aqui você vai ter que respirar, ou respira pelo nariz ou respira pela boca, mas você vai ser anestesiado, tá? Então, nós temos aí os controles do fluxo, né? É só os fluxômetros, né? Que tem o sistema de rotâmetro que vai controlar o fluxo desses gases. Que o médico que vai fazer a anestesia, então ele tem, de acordo com o tipo de anestesia, o tipo de cirurgia e o peso do paciente, né? É feito um cálculo e ele sabe qual o volume, né? O fluxo de gás que ele tem que utilizar para fazer a anestesia do paciente. Então, se um paciente é mais obeso, né, tem um pouco mais de carnezinha, então ele vai abrir mais o fluxo. Se for um paciente mais magrinho aí, ele reduz esse fluxo de gás, tá? Então, aqui tem um sistema de segurança que eu acabei de falar, né? Se tiver uma falta de O2 ou um excesso de O2, ele vai abrir a válvula, né? Se tiver falta, ele vai alarmar falando que a pressão está baixa, né? Tudo isso tem que seguir a norma 13730, tá? Essa norma é a norma de fabricação dos carros de anestesia e sistema de ar comprimido de hospital, tá? Nós temos aí um analisador de oxigênio, igual eu falei para vocês, né? O analisador de oxigênio, ele é um monitor de oxímetro, né? De oxigênio que está dentro dos carros de anestesia. Então, ele vai verificar, além da pressão, ele vai verificar se realmente o oxigênio está adequado para fazer a ventilação. Eu não sei se vocês sabem, mas o ar que a gente respira, ele só tem, né, 21% de oxigênio. Não sei se vocês sabiam disso. Sabiam? Ninguém sabe disso, né? Então, o ar que a gente respira, né, ele só tem 21% de concentração de oxigênio. O restante é óxido nitroso, CO2, NO2, né, e poeira, e por aí vai. É tudo misturado, tá bom? Nós temos aqui o sistema servomático, né, de pressão de fluxo, né? Esse aqui é no caso do equipamento de Takaoka, né? Ele é um sistema que interrompe os fluxos de todos os gases quando a pressão de alimentação, né, cai muito abaixo, né, de 15 PSI, né? Então, baixou muito isso aí, ele trava o equipamento, tá bom? Aqui nós temos a mesma coisa, tanto do sistema de O2 ou do NO2, né, passa inicialmente por um circuito servomático, né, que esse circuito servomático é ele que vai verificar primeiro essa pressão, tá? Se essa pressão não estiver adequada, ele não deixa passar o carrinho ciclar, que a gente fala a ciclagem, deixa passar o ar para a administração do paciente, tá? Então, nós temos o sistema de segurança, que eu acabei de falar, né? Então, alguns equipamentos, ele tem uma faixa de segurança dele, né? Então, aqui, ó, se a concentração mínima de oxigênio de 25% de oxigênio na mistura de NO2, né, não tiver adequada, né, então o sistema vai automaticamente, corta, né, a entrada de gás, né, e não deixa que esse oxigênio passa para o sistema seguinte, tá? Sistema de, aqui é só a mesma coisa do sistema, só porque ele segue a mesma dinâmica, né? Só que aqui está falando aqui é do Omeda, né? Do sistema de segurança do Foreign e do Omeda, tá? Dos carrinhos de anestesia. Nós temos no carrinho de anestesia também vários manômetros, né? Então eu tenho um manômetro para pressão do ar de CO2, eu tenho, desculpa, do CO2 não, eu tenho o manômetro de pressão do oxigênio, o manômetro de pressão do óxido nitroso
e manômetro de pressão do ar comprimido medicinal, tá? Isso tudo são equipamentos de controle para verificação do equipamento se está funcionando ou não, tá? Temos aí as nossas válvulas direcionais, né, e No unidirecionais. caso dessa pressão, qual é a unidade dela? É o quilopascal ou o quilograma-força? Ele vem, geralmente, ele vem os dois, tá? No manômetro dele, lá, ou no mostrador dele, ele vem mostrando as duas unidades, tá? Então não tem problema. De acordo com a norma lá, você tem que estar no dígito, no mostruário do manômetro, né, em KPA e PSI, tá bom? Sempre vai vir assim. Alguns equipamentos vêm só PSI, outros vêm só em KPA, tá? Então depende do fabricante, né? Porque a norma ela exige só o mínimo. Aí os caras, para economizar, colocam o mínimo. Tá certo, Patrick? Tranquilo. Então temos aqui, ó, alguns exemplos aqui de válvula, né? Então, e se vocês observar, é o mesmo manômetro, né? É a mesma válvula, porém com cores diferentes, né? Ó, eu tenho aqui o da esquerda aqui, o amarelo, né? O amarelo é uma válvula de pressão, né? De reguladora de pressão, de parede, né? Então, a cor dele é amarela, porque a amarela é de ar comprimido, né? A azul, né? A azul é de óxido nitroso, né? A verde é de oxigênio. E ainda temos uma outra coisa, tá? A rosca dessas válvulas, né, são diferenciadas. Então, eu não consigo pegar uma válvula de ar comprimido e colocar numa tomada de óxido nitroso ou na tomada de oxigênio e vice-versa. Então, as roscas são diferenciadas, tá? E o conector, ele tem um pino aqui que evita desse erro, tá? Então, você não consegue, jamais você vai pegar uma válvula reguladora de ar comprimido com oxigênio, né, ou vice-versa, ou com outro tipo de gás qualquer. Todos os gases têm uma cor padronizada, tá? E as roscas também, e o conector também são padronizados, exatamente para não ter esse erro do cara pegar um manômetro e colocar, sei lá, você pega um manômetro lá de gás normal, né, e conecta no óxido nitroso, por um exemplo, né, tá? Eu tenho uma válvula de reguladora de pressão para cilindro de ar comprimido, né? Então, esse aqui já é diferenciado porque ele vai no cilindro, ele não vai na parede, esse aqui é para cilindro. Então, a rosca também para cilindro, ela é diferenciada, tá? Essa rosca aqui, ela é diferenciada, o pino central aqui também é diferenciado, tá? Esse acessório aí do lado direito é para expurgar o excesso de água? Você fala, esse aqui? Isso. Esse aqui é um fluxômetro, né? Aqui ele vai medir o fluxo, né? Aqui eu tenho uma esferazinha aqui, né? E aqui essa esfera, ela é graduada aqui, né? Aí eu tenho a pressão marcada pelo meu manômetro, a pressão que sai lá do meu cilindro de ar comprimido, no caso aqui, né? E aqui eu tenho vamos falar assim, a entrega do fluxo, né? Então eu tenho essa chavinha aqui, ó. Esse botãozinho aqui, esse botão regula o fluxo. Então eu vou ter 0 fluxo de ar ou 100% de fluxo de ar, né, com essa pressão aqui, tá? Então, aqui, igual ele está falando aqui, ó, eu tenho a pressão de entrada aqui de 200 kPa, né, por centímetro quadrado, né, a pressão de saída, né, de 3,5, né, e uma vazão de 15 litros máximo. Essa vazão vai ser regulada pelo meu fluxômetro, tá? Que ele vai de 0 a 15. A maioria deles é de 0 a 15, tá? Entendido aí? Sim, entendi. Tá? Aqui eu tenho uma outra válvula, né, também para cilindro, né, a mesma coisa, tá? Você pode observar aqui, ó, ela tem aqui na frente aqui, que isso aqui eu acho que é da AGA, né? Da AGA, ele colocou uns terminaizinhos aqui azul, mas esse terminal azul aqui não está falando o que ele é. O que vai mandar mesmo aqui, a gente tem que ver aqui na frente, geralmente ele vem falando que tipo de válvula é essa aí, se é para ar comprimido, se é para oxigênio, né? E aqui na frente eu tenho uma tomada, né? Uma tomada divisora uma tomada divisora, é um T, né? Isso aqui é um T com 2 saídas, tá? Então aqui eu posso pegar essa saída aqui, conectar um ventilador aqui, e aqui também eu posso conectar outro ventilador. Eu posso conectar um fluxômetro aqui, e aqui um ventilador, e vice-versa. Então eu tenho um Tzinho aqui, né?
para fazer essa conexão, tá? Aqui só uma outra amostra, aqui dá para ver, porque essa foto é meio ruimzinha, mas aqui dá para ver, ó. Aqui é laranja, laranja não existe, viu? É amarelo, tá? É porque essa foto é meio ruim mesmo. Então, amarelo é ar comprimido, né? Aqui, esse aqui deve ser azul, né? Deve ser azul para óxido nitroso, e esse outro aqui que tá meio escuro, tá? Aí não dá para ver, mas, não, tá escrito aqui embaixo, desculpa, ó. Então, eu tenho o primeiro aí, amarelo, ar comprimido, né? O segundo, oxigênio verde, e o terceiro, azul, óxido nitroso, tá? Então, cada um aqui é padronizado, tanto para parede, para tomada de parede, quanto para o cilindro a gente chama bala, né? Bala de oxigênio, bala de oxigênio, ou bala de ar comprimido, ou bala de óxido nitroso, ou bala de CO2, tá? Aqui eu tenho já uma amostra aqui, né, das tomadas, quando a gente fala, né? As tomadas já tem os pontos na própria parede, né? Então, aqui eu tenho o ar comprimido, né? Eu tenho um fluxômetro aqui de ar comprimido, né? Aqui eu tenho um vácuo, né? A minha saída de vácuo com o meu frasco de vácuo. Por quê? Eu tenho uma entrada aqui, ó. Aqui entra uma mangueira aqui, uma mangueira que vai fazer uma aspiração de uma via aérea do paciente. Aí aqui, por essa via aqui, passa líquido, né? Secreção, né? Aí a secreção vai entrar dentro desse frasco aqui e vai subir essa pecinha branquinha que vocês estão vendo aqui, ó. É uma válvula mecânica, né? Que ela fecha. Quando esse volume, né? Esse volume do frasco aqui vai aumentando, né? Enchendo de água ou enchendo de secreção, né? Essa peça branquinha aqui, ela topa aqui em cima, né? Ela topa aqui, ó, e fecha o circuito. Então, o vácuo não consegue mais aspirar, tá? E aqui eu tenho um manômetro, né? Esse manômetro é invertido aqui, que ele vai me dar a pressão também, tanto em kPa quanto em PSI, tá? E do outro lado aqui eu tenho o meu fluxômetro também, ele é igual ao fluxômetro de ar comprimido, só que agora aqui ele está do lado do oxigênio, então o fluxômetro de oxigênio. Também são sinalizados pelas cores, tá? Então eu tenho as cores amarela, verde e o vácuo, que no caso é cinza. Do lado direito aqui eu tenho a mesma coisa, eu tenho uma válvula aqui conectada na parede, né, na tomada, uma válvula de oxigênio, né? Aqui o vácuo, né? E aqui outra válvula de ar comprimido, tá? Então a tomada, ela tanto serve, a rosca dela, né, de encaixe aqui, tanto serve para a válvula de segurança, ou para uma válvula de pressão, quanto para um fluxômetro, tá? Ou eu posso ligar também o carro direto, só que não é adequado, porque a pressão do carro de anestesia tem que estar dentro de 3,5 a 4 PSI. Então, por isso que eu preciso de uma válvula redutora de pressão. Porque a pressão que sai aqui, geralmente, ela tá entre 4,5 a 6 bar, né? Então, é muito grande a pressão. Então, aqui eu tenho, no carro de anestesia, eu tenho o meu bloco de fluxômetro, né? Ou chamado de rotâmetro, né? Então, aqui no bloco de fluxômetro é a mesma coisa. Eu tenho um fluxômetro aqui, um fluxômetro de óxido nitroso, né? Aqui ele vai me dar o volume de óxido nitroso que está sendo despejado para o paciente. Aqui eu tenho um manômetro de pressão desse óxido nitroso, né? Então, aqui eu tenho a pressão e o fluxo. Do outro lado aqui eu tenho o quê? Eu tenho o oxigênio, tá? Então aqui eu tenho oxigênio, né? E aqui eu tenho um manômetro de oxigênio, tá? Manômetro de oxigênio. E do lado de cá eu tenho a tela, alguns botões LED de alarme, tá? Então eu tenho alarme de alta e baixa pressão, de ar comprimido e de óxido nitroso, e de oxigênio. Então, são esses 3 gases que, dependendo do modelo do equipamento, eu vou ter a minha sinalização, tá, de alarme. Do outro lado aqui eu tenho um outro modelo, né? Então, aqui eu tenho o meu fluxômetro, tá? Meu fluxômetro com a sua tela, com a sua graduação na sua coluna, né? Uma coluna graduada de fluxômetro. Aqui eu tenho um botãozinho, né, uma válvulazinha que eu abro e fecho esse fluxo. Se vocês observar bem aqui, ó,
eu tenho uma esferinha, tá? Essa esferinha aqui, ó, essa esferinha ela anda aqui para cima, mostrando o volume. Por isso que a gente chama de rotâmetro, né? É uma esferinha que vai ficar rodando aqui dentro conforme o fluxo vai passando, tá? Aqui eu tenho também o meu manômetro de pressão, tá? Tanto de ar comprimido quanto de oxigênio, tá? Aqui eu tenho um botão direto de oxigênio, né? Quando eu pressiono esse botão, ele vai mandar diretamente o oxigênio, é um bypass, né? Ele, em vez de passar pelo fluxômetro, ele passa direto para o paciente através desse botão, tá? E aqui eu tenho chave de segurança, né? Ou a chave de alarme, liga e desliga alarme, tá? Do meu bloco de fluxômetro. Aqui eu tenho um fluxômetro em uma outra perspectiva, só para vocês verem, tanto um fluxômetro de ar comprimido, tá? E um fluxômetro de oxigênio. Então, aqui, vou mostrar aqui já o vaporizador, né? Que é a parte mais importante aqui. Então, o vaporizador é esse camarada aí, tá? Ele é um tubo de vidro, né? Esse aqui é a gente chama ele de vaporizador universal. No caso, é só quem usa esse vaporizador aqui os carrinhos de anestesia mais antigos, da Takaoka, da HB, né? E da Narcosul, eles usavam esse vaporizador. Ele é um tubo de vidro, né? Alguns são vidro ou acrílico, e dentro dele tem outro tubo de acrílico também. E ele é todo graduado. Então, essa peça aqui em cima, você abre ela, né? Desenrosca ela e coloca o anestésico aqui dentro, né? Coloca o anestésico. Quando o oxigênio, né? O oxigênio passa pelo meu fluxômetro, né? Eu regulo através desse knobzinho aí, que é a minha válvula, eu vou regular o volume que vai de oxigênio que vai passar pelo meu rotâmetro, o volume de oxigênio que vai passar pelo meu fluxômetro e vai entrar no meu vaporizador universal e vai sair o vapor para ser aspirado pelo paciente durante a anestesia, tá? Esse é o universal, tá? Então, por que é universal? Porque eu posso tirar o anestésico daqui, eu tiro o anestésico e coloco outro anestésico, né? Então, a gente tem dois tipos geralmente, o mais usado aí são dois tipos de anestésico que é usado, né? É o isoflurano e o eteno, né? São os mais utilizados. Então, eu posso tirar o anestésico aqui dentro, né? E colocar um outro anestésico. E já esse equipamento aqui, ele tem, esse aqui é um bloco de um vaporizador não universal, tá? Ele tem, cada vaporizador desse aqui, ele já é determinado para certo tipo de gás, ele é calibrado para um só gás, você não pode usar, ele é calibrado para ser utilizado só com um tipo de anestésico. Eu não posso utilizar outro anestésico sem ser o que foi determinado por ele, senão vai dar problema lá na calibração e vai sair uma concentração totalmente diferente. Aqui eu tenho um outro da Narcosul, né? Como eu falei para vocês, os mais antigos, né? Que é o da Takaoka, né? São os equipamentos mais antigos, e o Narcosul. Todos eles usam esse vaporizador universal. Já os equipamentos mais novos usam esse vaporizador aqui, né? Para cada anestésico. Então, cada tipo de anestésico, eu tenho um vaporizador adequado para ele, calibrado para esse tipo de anestésico. Aqui em cima ele roda aqui em cima, tá? Eu tenho uma chave rotativa aqui, né? Que ele vai me dar ele vai fazer a função desse fluxômetro aqui, ó. Gerar o fluxo, né? De gás anestésico que vai ser liberado para o paciente. Tá? E deixa eu ver aqui. Então, deixa eu mostrar aqui para você, a gente tá acabando aqui. Queria mostrar aqui Aqui é só um sistema absorvedor de CO2. Lembra que eu falei para vocês no início aí? Eu tenho um circuito, né? E o que acontece? O paciente respira o anestésico e ele está naquela mesma máscara. Então, ele vai inspirar e expirar. Na hora que ele expira um pouco de anestésico com CO2. Esse CO2
passa através dessas minhas válvulas aqui pop-off, né, que é chamada essas válvulas pop-off, né, e passa nesse cilindro aqui, ó, eu tenho 2 camadas de uma sílica, né, absorvedora, né, que ela absorve o CO2, tá? Então aqui eu tenho uma camada e aqui eu tenho uma segunda camada. Então, com pressão, né, o gás que retorna do paciente passa através dessas 2 camadas aqui, fazendo a filtragem e liberando tanto para o ambiente ou fazendo um retorno para o paciente, desse ar expirado, tá? Então, nós temos aqui o sistema de instalação dele aqui, que é uma traqueia com conector, né? Então, aqui eu tenho uma traqueia, né? Tá até aqui, ó, a bolsa de reinalação, né? Eu tenho a válvula unidirecional ou bidirecional, eu tenho um conector para conectar a minha válvula à traqueia, né? E o outro conectorzinho aqui de saída com uma amostra proximal. Tá? Então, e nos meus carros de anestesia eu tenho outro sistema, né? Que é o nosso último sistema, que é o sistema de ventilação, tá? Então, todos os carrinhos de anestesia, ele tem um pulmãozinho aqui, ó, né? Que esse pulmãozinho vai fazer a função de ventilação através do diferencial de pressão, tá? Eu tenho uma pressão dentro desse copo aqui positiva, né? E lá dentro eu tenho uma pressão negativa. Ou, desculpa, eu tenho uma pressão negativa aqui fora e uma pressão positiva dentro. Então, isso aqui vai ventilando, né, por gradiente de pressão, né? Então, eu vou aumentar tanto a pressão, né, o meu manômetro de pressão aqui, quanto o meu fluxo de ar passando para o paciente. E aqui eu controlo o tempo de inspiração e o tempo de expiração, tá? Nesses botõezinhos aqui, né? Esse aqui é mais arcaico, tá? É mais arcaico esse ventilador aqui. Esse aqui já é mais um pouco moderno, porque todos esses botões aqui, né? Ele agora vem em formato digital e tem uma telazinha aqui, né? Eu tenho botões de controle, né? De alarme, eu tenho um display que vai me mostrar o meu fluxo, o meu volume, né? Eu tenho um menuzinho que eu posso fazer o controle, e aqui eu só vou mexer na pressão, que o restante é tudo digital, tá? Só para vocês mostrar, vocês verificar o modelo aí, tá? Questões de segurança do carro de anestesia, né? Então, uma das causas principais do carro de anestesia é igual o ventilador, né? Então, ele pode dar um problema de alta pressão, né? Liberar mais pressão do que é necessário para o paciente e vir a causar um barotrauma. O barotrauma, para quem não sabe, é como você pega um balão pequenininho e você enche ele, enche até estourar, né? Então, o pulmão é um balão. Se você encher demais, você vai estourar os alvéolos. Estourando os alvéolos, você vai ter um barotrauma e você vai perder parte do pulmão que você conseguiu estourar por excesso de pressão, tá? Então, outro problema que a gente tem a pessoa que usa alguns anestésicos, né? Para falar aqui, ó, uma observação, todos os anestésicos aqui são inflamáveis, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Com os anestésicos. Então, se o bloco lá, meu vaporizador universal ou meu vaporizador calibrado não tiver calibrado, você vai colocar um anestésico lá dentro dele e vai passar um anestésico diferenciado daquilo que está programado para o paciente, né? Então, quer dizer, pode vir a dar uma morte cerebral, ou então o paciente pode ficar mal anestesiado, então o médico está cortando lá e ele está sentindo dor, tá? É um tipo de problema. Então, igual eu acabei de falar aqui, ó. O problema também seria o vazamento, né, professor? O maior problema dos carros de anestesia, né? Vamos falar assim, o problema número 1 do carro de anestesia é vazamento. Problema número 1. Aí tem que verificar, primeiro, tem que verificar as traqueias, tá? As traqueias estão boas, né? Porque tem umas traqueias velhas aí que é muito vagabunda, elas trincam, né? E você quase não consegue ver. As conexões, tem que verificar que as conexões de acrílico, se elas estão bem encaixadas, se não está trincada, se tiver trincada, ela vaza, né? E alguns equipamentos aí tem que fazer a troca dos O-ring, né? Nas manutenções preventivas, né? Então, geralmente, como é um equipamento que trabalha com oxigênio, e o oxigênio ele resseca a borracha, né?
Então ele corrói a borracha fica ressecada, ela trinca, fica vazando. Então 90% dos problemas de carro de anestesia é vazamento. Não sei se você já trabalha lá. No caso, tu comentou, né, que tem um equipamento que faz esterilização, o outro faz a limpeza, tudo mais. Tem algum equipamento que serve para ver se tem vazamento ali no circuito da traqueia? O próprio equipamento, ele faz um autoteste, né? No caso de... Isso eu estou falando dos mais novos, né? Os mais antigos, não. Os mais antigos você tem que... É meio que assim nas coxas, né? Mas os mais novos, não. Ele tem uns procedimentos de calibração, né? A calibração automática, né? Ele faz um autoteste e fala, né? Coloque volume tanto, pressão de tanto e tampa a saída de ar, né? Então você tampa, aí ele vai jogar essa pressão, esse volume que você setou, né? E você segurando a saída de ar, ele vai testar se todo o sistema está intacto, né? Sem vazamento. Se ele sentir vazamento, ou se você não pressionou direito, vazou, ele vai falar circuito com vazamento. Aí não vai passar para a próxima etapa. Isso é um teste que todo o médico anestesista, ou a enfermeira, ou o técnico que vai fazer a manutenção tem que fazer. Tá? Esse é um procedimento. Uns equipamentos fazem isso automático, mas precisa da presença do operador, tá? Aí não faz sozinho, não. Porque alguém tem que tampar a entrada lá, a saída de ar. Tá bom, Patrícia? Beleza. Tá? Então, alguns acidentes que associado aos carros de anestesia aí, né? Então, igual a gente já tinha falado aí, né? São problema de vazamento, problema de equipamento mal calibrado, que passa pressão maior ou pressão menor, ou fluxo maior ou fluxo menor, né? Ou anestésico demasiado ou menos também. Então, são problemas assim, são básicos, né? Fala, Jorge, tá cortando aí. Não, tranquilo. No caso daquele cara lá com aquela gambiarra na costa, tivesse um curto-circuito ali, um vazamento, adeus para todo mundo, né? Explode tudo, porque você tá num ambiente, né? Rico com oxigênio, o cara tá ventilando, você tá ali. Então, o hospital, né? Eu não sei se o pessoal, quando vocês fizeram a matéria lá de segurança hospitalar, se falou nisso, né? Porque dentro do hospital, principalmente dentro da sala cirúrgica, você tem lá o quê? Você tem lá oxigênio em demasia. Então, o ar que está lá dentro, primeiro, o ar condicionado lá está gerando, ele não umidifica o ar, né? Então, ele deixa o ar bem mais carregado, partículas elétricas, cargas elétricas bem carregado lá em todo ambiente, né? Aí o cara não tem um bom aterramento. Aí você tem bisturi, que você viu na aula passada, que gera fulguração. Aí você tem a sala, vamos supor, um carrinho vazando oxigênio, então lá na tomada vazando oxigênio. Pô, você tá com a bomba pronta, pô, só falta uma faísca, né? Olha, e no caso tem algum sistema que consiga saber se está tendo um vazamento de algum gás dentro da sala cirúrgica? Sistema não tem, a gente tem, igual eu falo, nós técnicos, né, a gente tem que ter o olho clínico, o ouvido clínico e o nariz clínico, né? Então, quer dizer, você chegou lá dentro de uma sala cirúrgica, tá fazendo um barulhinho, você vai verificar, né? Então, pode ser uma tomada, pode ser uma conexão do aparelho. Como é que você verifica? A coisa mais fácil de verificar, né, assim, com o aparelho desligado, é você pegar um pincel, né, ou uma buchinha, aquelas buchinhas amarelas de lavar a louça, né? Pega ela com sabão, né? Com um detergente lá, faz uma espuminha e coloca nas conexões para ver se gera uma bolha, né? Então, esse é o mais prático que você fazer, verificar se está tendo vazamento. Isso externamente, né? Porque tem alguns equipamentos que as conexões dele resseca e ele começa a vazar por dentro. Aí você tem que ter aquele ouvido clínico, né? Opa, vazamento não está aqui fora, está dentro desse aparelho. Eu tenho que recolher o aparelho. Né? Como eu falei, com o oxigênio ele resseca as tubulações, as mangueiras tudinho, né? E com isso, com o tempo, essas mangueiras, elas trincam e estouram lá dentro, começa a vazar. Aí você tem que ter o ouvido clínico para isso aí, tá bom? Mas não tem um equipamento, bacana, não. Né, se tivesse um sistema, porque hoje em dia a gente tem vários detectores, né? A gente tem detector de fumaça, detector de gás, né? O gás butano, tem vários tipos de detectores. Exato.
já que vem instalado, tipo, na instalação predial mesmo, né? A gente tem os detectores de fumaça dentro das unidades, né? Dentro de apartamento e tudo mais. Então, seria bacana se tivesse algum sistema que detectasse a presença de gás no ambiente clínico, não só em relação a um gás anestésico, mas a concentração irregular de qualquer outro tipo de gás, né? Uhum. O problema disso, o que acontece? Um detector de gás, para cada tipo de gás, você tem que ter um transdutor específico, né? Então, quer dizer, se você tem um detector de fumaça, você tem um tipo de detector. Você tem um detector de gás, né? Se for um gás metano, né? Que é o gás de cozinha, você tem outro tipo de detector, a gente chama de transdutor, né? Então, se você para cada tipo de gás, você tem que ter um tipo de equipamento, né? Um tipo de sensor. Um sensor. Então, você imagine, para você fazer um aparelho desse, inclusive o aparelho que você faz a calibração de um carro de anestesia, o cara é super caro. Por quê? Dentro dele, eu tenho todos esses sensores, né? Então, ele vai identificar quais os gases, né? O tipo de gás, a concentração desse gás, né? Que está sendo inalado. Então, para você fazer um detector desse e deixar dentro da sala, aí se torna muito caro, né? Então, aí os caras fizeram o quê? Embutiram isso dentro do aparelho. Aí o aparelho, igual eu falei no início, se você conecta lá o oxigênio, e o oxigênio não chega na pressão e nem na concentração adequada, ele fala, ó, falha de oxigênio, né? Ou então falha do sensor de oxigênio, né? Entendido? Entendi. Então seria uma questão mais de custo-benefício, né? De fazer Custo-benefício, projeto, exatamente. um sistema desse. É custo-benefício. Geralmente na sala cirúrgica só tem detector de fumaça, que é o da parte predial mesmo, né? Detector de fumaça e o IT médico, né? Não sei se o pessoal falou para vocês do IT médico, né? Vocês sabem o que é o IT médico, né? Ou não falaram para vocês do IT médico? Não. Eu posso trazer para vocês na próxima aula uma questão só sobre instalações elétricas de ambiente hospitalar, que é super importante para vocês saberem, tá? É uma coisa que cai também em concurso aí, e é bom vocês saberem se o hospital onde vocês trabalham ou vão trabalhar, se existe isso, tá? Eu vou trazer um esquema elétrico para vocês verem como é que é a parte do IT médico e explicar para vocês. Depois eu trago para vocês, tá? Então, nós temos aqui alguns problemas, né? Que pode vir causar dano à vida do dano à vida não, mas problemas, vamos falar assim, alguma avaria, né? A gente fala assim, algum dano ao paciente, né? Não dano de morte, né? Então nós temos aí a hipoxemia, né? Que a hipoxemia é o quê? Falta de oxigênio, né? Então você ventila o paciente só com ar comprimido, né? Então você vai ter algumas lesões cerebrais, né? Vamos supor, o paciente está na anestesia, está anestesiado, né? Ele já não está tendo suas funções normais reguladas, né? Pelo o córtex lá cerebral. E você começa a oxigenar esse paciente ventilar esse paciente só com ar comprimido, né? Então, quer dizer, não funciona, né? Não adianta. É igual no início da pandemia, né? Chamaram a gente para fazer um ventilador, né? Aí vocês viram na internet aí várias gente fazendo ventilador, pegava um ambu, né? E botava esse ambu para ficar ventilando. Pô, gente, ventilar é uma coisa, né? Agora, ventilar e oxigenar o cérebro é outra, né? Então você tem que fazer a ventilação com a concentração adequada de ar comprimido e de oxigênio, né? Não ventilar o paciente só com ar comprimido. Vamos supor, o paciente passou pela anestesia. O que está no cérebro dele agora lá? No cérebro dele agora está o anestésico, né? O cérebro dele está anestesiado. Aí ele precisa de quê para sair da anestesia? Ele precisa de oxigênio. Aí o cara vai e faz o quê? Abre o oxigênio, na hora do oxigênio só tem ar comprimido, né? Vai que trocar alguma coisa lá, ou então o oxigênio está pouco e tem mais fluxo de ar comprimido. Você vai ventilar o paciente com ar comprimido. Quer dizer, esse paciente não vai voltar. Aí você vai fazer uma oximetria, vai ver que o paciente está com baixa oxigenação, está com a hipoxemia, né? Falta de oxigênio, né? Isso pode vir a dar alguns danos cerebrais, né? Como lesão ou até morte cerebral, né? Que morte cerebral o cara vai pro pau mesmo, né? Não tem jeito, tá? E também tem o problema de hipercapnia, né? Alta ventilação, né? E faz com que o paciente tenha retorno do CO2, né? O que acontece? Você, em vez de estar respirando
oxigênio ou ar comprimido, né? Que o ar comprimido nada mais é do que CO2, NO2 e oxigênio, né? Então, pelo menos o ar comprimido, você tem um pouco de oxigênio. Agora, vamos supor, você está ventilando o paciente, ele exala CO2. Todos nós exalamos, a gente respira oxigênio e exala CO2. Aí a máquina lá, o equipamento que vai fazer a filtragem do CO2, ele não faz a filtragem direito, as células lá, a sílica de condensação do CO2 não está funcionando, passa o CO2 direto, esse CO2 volta para o paciente, então você está contaminando o paciente com o próprio CO2, né? Então você vai fazer uma hipercapnia uma hipercapnia no paciente. Então aí também pode dar problemas cerebrais, tá? Então são alguns problemas que ocorrem no sistema de anestesia, né? Então, ó, quem foi que falou das tubulações aí, né? Além de traqueia quebrada, trincada, aquelas trincas quase que você não vê, né? Então, pode ser alguma traqueia deformada, dobrada, que impede a passagem de gás, porque ali é tudo calculado, ali tem um diâmetro certo, um comprimento certo, né? Para fazer os cálculos ventilatórios ali para a demanda do paciente. Se a mangueira está dobrada, então o que acontece? Você está fazendo um fechamento da válvula, né? Um fechamento do circuito, e aumentando a pressão, né? Aí você aumenta a pressão ali, a pressão de saída vai diminuir a pressão de entrada de retorno no paciente. E por aí vai. Aí começa vários outros problemas, tá? Isso é bom a gente simular, colocando na prática, né? A gente pode pegar um carro de anestesia disso aí e simular todos os tipos de problema que pode ocorrer, né? E verificar se o aparelho está dando esses alarmes. Inclusive, na parte de calibração do equipamento, uma das coisas que a gente faz é provocar o aparelho para ver se ele alarma, né? Ele tem que alarmar. Você tem que ir lá baixar a pressão de oxigênio, ele tem que alarmar. Tem que abaixar a pressão de oxigênio e ar comprimido, ele tem que alarmar. Aumentar a pressão, ele tem que alarmar. Isso durante a calibração, para saber se realmente os circuitos de segurança, né, e os alarmes estão funcionando. Tá? Tá aqui, a hipercapnia, tá? Eu falei para vocês, excesso de CO2, tá? Então, é porque você está respirando só CO2. É a mesma coisa agora na Covid, né? A gente é obrigado a ficar andando de máscara. Vai fazer uma corrida de máscara para ver o que acontece, né? Você não consegue respirar, por quê? Você está exalando CO2 e respirando CO2 ao mesmo tempo. Então, você tem uma baixa oxigenação e você está provocando uma hipercapnia, né? O hipercapnia, né? Você só está tendo dióxido de carbono, né? Em vez de estar tendo oxigênio para fazer a oxigenação. E na hora que você está correndo de máscara, né? Você está tendo uma alta troca gasosa, né? Então, essa alta troca gasosa, você precisa de mais oxigênio. Aí, em vez de você estar colocando oxigênio para dentro, você está botando SO2 expirado, né? Então, por isso que quando você está andando de máscara aí, se andar rápido ou correr, você vai ter uma falta, assim, de um cansaço maior. Por quê? Porque você não está tendo oxigênio adequado para respirar. Só porque esse aqui ninguém fala, né? Fica obrigando todo mundo a correr de máscara. Tá certo? Tem mais aqui o quê? Falha de absorção do solvente, né? Que é o nosso equipamento lá, o que tem a sílica, né, que eu acabei de falar, né? Então, se o nosso CO2 passa por esse absorvedor e ele não consegue cancelar, né, ou então inibir esse CO2 para deixar passar só o O2, né? Então, você vai ter um problema aí na falha de absorção, tá? Aqui a mesma falha de passagem, tá? A hiperventilação, né? O que é a hiperventilação? Né? O caso de você vamos falar assim, igual o cachorrinho, né? O cachorrinho ele faz a hiperventilação, tá? Que é o quê? É ficar respirando rápido, né? Isso aí é a causa da ventilação inadequada, né? Então, isso aí é falta de oxigenação do paciente. Então, o paciente vai ventilar de forma errada. Isso aí é coisa de problema do Fowler mal calibrado, ou problema de pressão lá no circuito de entrada. São várias coisas que tem que observar. Tá? Pressão excessiva, nós já falamos aí, né? Então,
Se a própria válvula estiver desregulada, passando pressão excessiva, o carrinho de anestesia tem que, automaticamente, ele tem que travar ou alarmar, ele tem que avisar o operador de qualquer forma, tá? Não pode deixar passar pressão além do normal. Uma que nós temos algumas diafragma dentro dos carros de anestesia, se aumentar a pressão, ele estoura esse diafragma. Esse diafragma, geralmente, ele é umas borrachinhas, umas películas de silicone, né, que aguenta certa pressão. Se você colocar uma pressão demasiada, ela estoura, ela rasga. Ela rasgou, acabou, né, o aparelho não ventila mais, tá? Aspiração de substância estranha, né, mas isso aí é uma coisa mais difícil, mas acontece, né? Então, o mais frequente disso aí é secreção, né? Secreção no circuito expiratório, tá? Ou uma traqueia que não foi bem limpa e tem alguma sujeira dentro dela de limpezas inadequadas feitas anteriormente, tá? Overdose de anestésico, né? Isso é no caso de um vaporizador calibrado, né? Está desregulado ou uma calibração mal feita, né? Ou aquele calibrador universal que também está descalibrado, que tem um equipamento que a gente faz a calibração do anestésico liberado. Se você colocar lá 5% de anestésico, ele tem que dar 5% daquele anestésico, né? Então, tem um equipamento apropriado para fazer essa calibração, tá? Subdose de anestésico também a mesma coisa, problema de calibração, né? Então, é falta de algum gás ou de vazamento em algum lugar que não está gerando a dose adequada para o paciente, tá? Fogo e explosão. Aqui, o nosso famoso que a gente está acabando de falar, né? Então, sala cirúrgica, né? Geralmente, agora que eu tinha acabado de falar para você, né? Usa muito gás anestésico. Nós temos lá o óxido nitroso, né? E temos também o próprio anestésico, né? E temos o oxigênio. Então, quer dizer, você tem um ambiente apropriado, né? Para dar essa faísca, fogo, né? E explosão, né? Isso não é... Eu vou ver se eu pego a imagem aqui, vou tentar recapitular a imagem e vou mandar para vocês, né, de uma explosão que aconteceu dentro de uma UPA, tá? Eu vou ver se eu pego ela e mando para vocês amanhã. Amanhã não, nessa semana, tá? Então acontece muito, ambiente e a parte de eletricidade estática, né? Acontece muito dentro de ambiente hospitalar, tá? Deixa eu ver, fonte de irrigação, tá? Então, mais nada disso aqui, tá bom? Então, os cuidados adequados, todo o equipamento tem no seu manual, vem falando os cuidados que você deve ter no manuseio do equipamento, tanto na sua parte técnica, quanto na sua limpeza, no seu autoteste, durante o período de utilização desse equipamento, transporte, né, a entrada de gases. Então, ele vai mostrar vários aspectos, né, de segurança que você tem que verificar durante o uso comum desse equipamento, né? Não é só chegar, porque tem muito hospital lá que tem um carro de anestesia lá que faz anestesia em todo tipo de cirurgia e nunca passou por uma manutenção, né? Então, são algumas coisas que acontecem em quase todos os hospitais, né? Então, eu tenho que ter uma verificação periódica, né? Geralmente, o carro de anestesia ele tem que passar por uma manutenção preventiva, né? Por ano, tá? Uma manutenção preventiva por ano, tá? E uma calibração também, né? Ou, desculpa, é uma manutenção preventiva a cada 6 meses e uma calibração por ano, tá? Ou, a depender do número de cirurgia, você pode mudar essa periodicidade, tá? Então, o resto é mais a operação do próprio operador do equipamento, que é no caso do médico anestesista, né? Aí ele vai falar que é o básico de um teste inicial do equipamento, né? Então você vai ter que ajustar a pressão, checar as válvulas, né? Ajustar o fluxo de gás, verificar se as válvulas, a PL está abrindo e fechando, né? Verificar os Y, né? O fluxômetro tem que estar no mínimo, não pode estar passando gás, no máximo tem que estar passando o máximo, né? Verificar se a pressão está adequada, né? Vamos falar aqui, na verdade, é um checklist de princípio de funcionamento. Todo anestesista, antes da cirurgia, ele vai fazer isso aqui, tá? É um checklist,
E tem anestesista que não sabe fazer isso. Aí ele chama o técnico para fazer. Só que durante toda a cirurgia, o médico tem que estar testando isso, verificar se está tudo ok, né? Alguns equipamentos, ele já me dá tudo isso. Ele faz um autoteste, né? A única coisa que você tem que fazer, igual eu falei anteriormente, é fechar a válvula, né? Você fecha o circuito, o Y lá, né? O circuito de saída. Fechou o circuito de saída, o próprio aparelho já faz o autoteste que fala, o aparelho apto a ser utilizado, né? É uma coisa bem mais fácil. Agora, os aparelhos antigos, não. Você tem que fazer tudo conforme o mando manual, tá? Então, pra você ver, são vários ajustes aí, tá bom? E por aí, aí tem, igual eu falei, né, tem alguns equipamentos que já tem um monitor, né? Então, tem um monitor que vai me dar tudo na tela, outros não. Outros são mais arcaico, né? Então, você tem que deduzir tudo. Fora isso, pessoal, mais tranquilo, tá bom? Aqui tinha um quizzinho, depois eu vou mandar para vocês esse quizzinho para vocês responder como atividade. Tranquilo? E ademais, como é que está? Tranquilo, pessoal?